Quero falar, então, que estamos vivendo tempos diferenciados. Amém? Tempos onde Deus tem separado um povo, e diga, eu sou esse povo. Separado um povo para uma restauração, para um alinhamento. E eu quero dizer para você que, nesta noite, Deus está alinhando as fileiras. E como dizemos, estamos às vésperas, Jesus está às portas, né, para a vinda do Senhor, você crê nisso? Amém? E Deus está alinhando então as fileiras. E eu quero dizer que parado, ninguém vai poder ficar. É tempo de movimento, é tempo de ação, é tempo de andarmos naquilo que o Senhor tem proposto para nós. Você acredita que você tem um propósito, um chamado específico para mudar este tempo? Amém? Você crê nisso mesmo? Você pode aplaudir o Senhor? É profético na tua vida quando você recebe isso. E eu quero glorificar a Deus pela tua vida, pela vida de cada um aqui, cada lar aqui representado, a nossa cidade aqui representada, o nosso estado aqui representado, a nossa bandeira, e você representa a primícia das nações. Glória a Deus. Aleluia. Meus amados, a paraxá dessa semana está lá em Números, a partir do 4:21 até o 7:8-9. É uma paraxá extensa, mas tem muito aprendizado para este tempo, para as nossas vidas. Então, nós vamos nos aplicar em um tema em específico, que é a lei do nazireado, ou as leis do nazireado. Mas ela começa lá então, no 4:21, falando sobre, né, a contagem dos filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, segundo as suas famílias. No capítulo 5, nós vamos ver então os cuidados sobre, né, a pureza do acampamento. Também no 5:11, a partir do 5:11, vai falar sobre a mulher suspeita de adultério ou a lei do marido ciumento. A partir do capítulo 6, então, temos esse estudo que nós vamos fazer hoje, a lei do nazireado. E a partir do capítulo 7, temos então o estudo sobre a oferta, as ofertas do tabernáculo. Tudo isso é a paraxá Nassô, que quer dizer fazer uma contagem, para nós estudarmos essa semana. Então, você tem aí um tema, um momento especial para você estar se voltando para a palavra do Senhor, e o Senhor estará ministrando nas nossas vidas, amém? Glória a Deus. O texto, então, que nós separamos hoje, está em Números, capítulo 6, a partir do verso 1. Quero que você preste bastante atenção, para nós juntos estarmos construindo aquilo que o Senhor preparou para esta noite. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: se um homem ou uma mulher fazer um voto especial de Nazireu, um voto de separação para o Senhor, terá que se abaster de vinho e de bebida forte, não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, não tomará nenhuma bebida feita de uvas, nem comerá uvas frescas, nem secas. Todos os dias da sua consagração, não comerá nenhum produto da videira.
desde as sementes até as cascas. Todos os dias da sua consagração, não passará navalha sobre a sua cabeça, será santo, até que se cumpra os seus dias, pelos quais se separou para o Senhor. Depois deixará livremente crescer o cabelo. Deixará livremente crescer o cabelo. Durante todo o tempo da sua consagração ao Senhor, não se aproximará de nenhum cadáver, nem seu pai, a mãe, o irmão ou irmã morrerem. Não se contaminará, porque traz sobre a cabeça o nazireado do seu Deus. Durante todo o tempo do seu nazireado, será santo ao Senhor. Eu quero que você diga comigo, durante todo o tempo, mais alto, durante todo o tempo do seu nazireado, será santo ao Senhor. Você pode aplaudir nosso Deus? Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Sentados, feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos o Teu Espírito Santo nesta noite sobre as nossas vidas, sobre esta casa. Ó Pai, esteja tocando cada coração, ministrando as nossas vidas, segundo, Pai, o Teu propósito. Ó Pai, todo o intento, Senhor Deus, do inimigo, Senhor Deus, toda a confusão, a retaliação do inimigo, de desfocar, de distrair, Senhor Deus, os Teus servos, seja, Senhor Deus, anulado, aniquilado no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero fazer um movimento contigo, quero que você se esforce neste tempo para nós andarmos juntos. Quando você concorda com a palavra, você faz movimento, você dá glória a Deus, que isso vai engrandecer o nome do Senhor, amém? Bendito seja o nome do Senhor. Eu estava pensando, dentro dessa paraxá, e dentro deste tema, o qual eu escolhi para você que gosta de anotar, então o tema da ministração dessa noite são chamados para nazireus. Chamados para nazireus. Nazireus deste tempo. Nazireus quer dizer separados, consagrados da parte do Senhor ou para o Senhor. E a igreja, nós, se você está aqui, é porque você é um separado para o Senhor. Separado do quê, pastor? Separado do mundo. Se você tem concordância com o mundo, então você não é separado para Deus. Você está entendendo? Precisamos definir a nossa identidade e como estamos andando nela. Porque de repente estamos um pouco lá, um pouco cá. E isso nos traz um entendimento de rebeldia. Por isso é tempo de alinhamento. É tempo de rever a essência, a palavra da Torá. O caminho mais perfeito que nos leva a Cristo. E entender quem de fato você é. E o quanto você precisa daquilo que nós chamamos, que é o nosso Senhor, Jesus Cristo. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus! Aleluia! A palavra nazireu significa algo como consagrado ou separado. Essa palavra vem do hebraico, nazir, que deriva da raiz nazar, que soa como separar, consagrar ou abaster-se. O hebraico, nazir, quer dizer diadema, coroa de Deus, ou às vezes também aplicado em referência aos cabelos compridos, que são então características dos nazireados. E eu quero me deter um pouquinho aqui sobre essas características que nós vemos aqui no texto do nazireu. Primeira coisa então aqui que podemos ver é a questão dos cabelos compridos. Ele não podia rapar a cabeça.
desde o primeiro momento que ele decidia fazer o voto. E assim ele, aonde ele estava, onde ele chegava, ele era visto, né, e tinha então a sua identidade reconhecida como alguém que era separado do mundo para Deus. Amém? Você entende isso? O segundo ponto é a questão dele abastecer-se de bebidas fortes. No caso, a uva era uma cultura em Israel, todos, ou a maioria das famílias, plantar vinhas e colher, comer do seu fruto. Então, simbolicamente aqui, ele diz que de todo o fruto da vide, ele não podia comer. Isso quer dizer que ele estava separado de toda a bebida forte, de tudo aquilo que contaminava, que hoje nós entendemos, por causa da palavra, aquilo que contamina alguém que é separado para o Senhor. E uma outra característica que podemos ver no texto é que ele não podia se aproximar, então, de cadáveres, mortos, pessoas. E o texto ele é muito firme, que ele chega a dizer, então, né, até mesmo se fosse seu pai ou sua mãe, irmãos ou irmãs que morressem, ele não podia, né, chegar perto, se aproximar, e nem mesmo tocar. Caso contrário, isso acontecesse, ele quebraria o voto, aí raparia a cabeça, tinha que passar navalha na cabeça, e a partir de então, se prosseguia com o voto e não contava mais o tempo que passou. E aí tinha todo um, agora, né, no seguir do texto aqui, vocês vão ver que tem como o sacerdote fazia, né, as ofertas que precisava fazer, até o tempo em que ele, então, encerrava o voto que ele fez. Voto temporário ou permanente, né? Votos onde eram feitos, que esses homens se consagravam, se apartavam de fato daquilo que nós podemos ver hoje, né? De rodas, de mesas, né? Aquilo que contamina. Vemos muito bem coisas que contaminam ao homem. E aqui eu quero começar a destacar alguns pontos para o nosso entendimento de por que você ter um chamado para ser um nazireu. Se você não tem o costume de fazer, então, propósitos, né, como jejuns temporários, você fazer consagrações, esse é o chamado para nós nesse tempo. Fazer um voto, fazer uma aliança com o Senhor. E andarmos de fato como foi estabelecido. Amém? Vamos ver alguns pontos. Então, uma das características que, olhando para o texto, nós podemos ver, e também os demais nazireus que surgiram, homens que surgiram na Bíblia, a gente vê que o nazireu ele tem um coração inteiramente dependente do Senhor. Então, ele tem um coração inteiramente dependente do Senhor. Podemos fazer uma observação no Salmos 34, 1. Gostaria que você revesse lá comigo. É um texto um pouquinho longo, mas eu quero, de fato, me deter e que você preste atenção pelos ensinamentos que está sendo construído através dessa leitura, para esse chamado de atenção nosso, que é ter um coração inteiramente dependente do Senhor. Salmo 34, a partir do versículo 1. Diz: louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os aflitos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor, e ele me respondeu.
livrou-me de todos os meus temores. Olhai para ele e sede iluminados, os vossos rostos não ficarão decepcionados. Clamou este pobre ao Senhor, e o Senhor o ouviu, salvou-o de todas as angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei ao Senhor vós, os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. O Senhor, os filhos de leões, necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Vinde, meninos, ouvi-me, e vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a sua vida e deseja viver muito para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal, faze o bem. Procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve. Livra-os de todas as angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe preserva todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. A malícia matará o ímpio, os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a vida dos seus servos, nenhum dos que nele confiam será condenado. Aleluia! Você pode aplaudir ao Senhor? Bendito seja o nome do Senhor por essa palavra, muito mais do que eu ficar tentando expressar o meu coração, mas temos aqui algo fervoroso, algo que nos dá, de fato, uma direção daquilo que, quando decidimos por, então, fazer um voto de nazireado, temos um coração inteiramente dependente do Senhor. E aqui estão as respostas. Tudo o que nós precisamos, né? Então, estar inteiramente dependente do Senhor. E Ele nos dará respostas. Eu quero compartilhar no livro de Daniel. Daniel 1:8. Daniel, porém, propôs no coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Então, aqui, um exemplo de alguém que tomou uma decisão não se contaminar com a comida do rei, aonde lá ele estava. No 2, a partir do versículo 2. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos, para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho. Quando vieram, se apresentaram diante do rei. Este lhe disse: tive um sonho que perturba o meu espírito, e quero saber o que significa. O que aconteceu aqui? Eles não conseguiram desvendar o sonho do rei. E então, o rei continuou a chamar alguns sábios, e entre eles agora está Daniel e também os seus amigos que estavam junto com Daniel. Porém, o rei começou a ficar enfurecido, porque ninguém conseguia desvendar o sonho dele. E passou a ser um mistério em todo aquele tempo. E aí, Daniel pede um tempo para o rei. E esse tempo chegou.
E na noite em que estava então para ser mortos todos os sábios e todos aqueles que o rei tinha chamado para desvendar o sonho, Daniel teve uma visão. E olha só, no 2:19, então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite, pelo que Daniel louvou o Deus dos céus. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus para todo o sempre, porque dele é a sabedoria e a força. É ele quem muda os tempos e as horas, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro, porque me destes sabedoria e força. Agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Respostas de alguém que se coloca dependente do Senhor, um coração dependente do Senhor. Vemos aqui então essa história de um nazireu também, alguém separado para o Senhor, que buscava o Senhor todos os dias, que estava, de fato, escolheu não se contaminar com as coisas do rei. Aleluia! Glória a Deus! O segundo ponto, então, da nossa mensagem, amados para ser nazireus, ele precisa ter também um coração guardado no Senhor. Um coração guardado no Senhor. Cântico 8, 6 e 7. Da minha versão, põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura, é o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, como as labaredas do Senhor. As muitas águas não poderiam apagar este amor, nem os rios afogá-los. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa, por este amor, seria de todo desprezado. Não se compra um coração, não se compra um amor tão grande, de um coração que está guardado no Senhor, um coração que tem o selo do Senhor. Isso é importante para alguém entender o chamado a ser nazireu. Ainda, dentro desse tópico, Provérbios 4:23, Provérbios 4:23, acima de tudo que se deve preservar, guarda o íntimo da razão, pois é a disposição do coração que depende de toda a tua vida. Tem uma outra versão, 4:23. Sobretudo o que se deve guardar, guarda teu coração, pois dele procedem as saídas da vida, procedem as fontes da vida. Está aí, então, para nós entender, um coração guardado no Senhor significa se manter longe do pecado e não deixar ele apagar ou pegar a nossa luz, a nossa santidade. Quando fizemos um voto ao Senhor, quando fizemos, então, uma aliança, nos separando das coisas, aquilo que entendemos que nos contamina, precisamos levar a sério isso, não deixando que nada nos roube, nada pode nos roubar. Terceiro aspecto para esta mensagem, o chamado para ser um nazireu também tem um coração radiante ou resplandecente. Um coração radiante. Lamentações 4:7. Olha aí, ó. Os seus nazireus
eram mais alvos do que a neve, eram mais brancos do que o leite, eram mais roxos de corpo do que os rubis, mais polidos do que a safira. Não tinha como esconder. Um nazireu, ele era aplaudido onde chegava. Ele era respeitado como alguém separado do Senhor. Então, tem um coração radiante. Ainda, nesse aspecto, vamos ver 2 Coríntios 3, o 17 e o 18. Diz a palavra do Senhor: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Olha que importante nós entendermos, quando somos separados. É claro, muitas vezes a luz que está em nós, ela atrapalha em alguns lugares. Talvez nós vamos chegar em lugares em que as pessoas vão se incomodar com a tua palavra, com o teu aspecto, né, com a tua identidade. Mas nós sabemos que muitas vezes é porque as pessoas, não que elas ignoram você, mas eles têm um problema com a luz que você carrega, com aquilo que você carrega. E vão tentar, né, tirar o brilho. Por isso nós devemos cuidar os lugares onde nós acessamos, as rodas, as mesas, para não nos contaminar e não sermos então enganados, roubados. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Você está aí, bendito seja o nome do Senhor. Ainda um quarto aspecto para esse tema: tem um coração temente. Eclesiastes 12, o 13 e o 14. Eclesiastes 12, o 13 e o 14. Diz a palavra do Senhor: de tudo que se teme, se tem, de tudo o que se tem ouvido, a conclusão é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, pois esse é todo o dever do homem. Portanto, Deus há de trazer o juízo de toda a obra, até mesmo tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então, entendemos que precisamos ter para esse chamado um coração temente, temente ao Senhor. E aqui ainda, então, para nós ver, Salmo 119, 11. Eu não sei como é que você está aí, mas comece a se mover, comece já a ver o que o Senhor está fazendo para este tempo. Chamados para ser. Então, um coração temente ao Senhor. Salmo 119, a partir do 11. Olha que preciosidade. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor. Ensina-me os teus decretos. Com os meus lábios declaro todas as leis da tua boca. Folgo mais como o caminho dos teus estatutos do que com todas as riquezas. Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Deleito-me nos teus decretos. Não me esquecerei da tua palavra. Glória a Deus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Olha que poderoso.
Eu quero que você reflita nesse tema, nesse estudo, para nós, então, buscarmos de fato andarmos separados. Separados quando nós vemos que não há mais para onde correr, onde tudo se opõe à verdade. A verdade que está na palavra do Senhor. E nós precisamos nos levantar, sair das nossas cadeiras aconchegantes. O chamado hoje, a proposta é fazer um voto, uma aliança com o Senhor, para que você interaja mais, busque mais, estude mais, ore mais. Ou talvez estamos acomodados e despercebidos que assim do jeito que está tudo bem? Será que está tudo bem? Sim ou não? Sim ou não? Não está? E nós precisamos, então, nos separar dessa rota de um mundo tenebroso, separar de tudo aquilo que tem se levantado contra a igreja do Senhor. Separar do pecado, da mentira, do engano, dos desejos da carne, do orgulho, das filosofias, das heresias. Precisamos nos separar de tudo que vai contra a palavra da verdade, a palavra do Senhor. Vamos ver isso aqui lá em Efésios 4, 28. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Próximo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Bendito seja o nome do Senhor. João 3:19. Vamos andar. Precisamos ler, estudar. João 3:19. E a condenação é esta: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. Todo aquele que pratica o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem, no entanto, vive de acordo com a verdade, vem para a luz, a fim de que se veja claramente que as suas obras são feitas em Deus, para que veja claramente que as suas obras são feitas em Deus. Pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Bendito seja o nome do Senhor. Só quem pode fazer isso é quem é separado, consagrado ao Senhor. E ele pode desenvolver a obra dele, e o nome do Senhor será glorificado. Amém? Ainda em João aqui 8:12. Jesus continuou a dizer à multidão: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Mas terá a luz da vida. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Assim como Daniel, outros homens escolheram separar-se da rota deste mundo, digo, do sistema deste mundo.
Entre eles, então, João Batista, Mateus 3. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Este é aquele de quem o profeta Isaías falou ao dizer: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas. Uma decisão, alguém que se guarda inteiramente para o Senhor, não de qualquer forma, mas até a morte. E tem um outro mais, um pouquinho mais, talvez você conheça, aquele que senta do teu lado, aquele que conversa contigo. 3:13, ainda em Mateus, diz a palavra do Senhor: então veio Jesus da Galileia ao Jordão, para ser batizado por João. João, porém, tentava impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, lhe respondeu: deixa por agora, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. Então concordou João. Assim Jesus foi batizado, saiu logo da água. Nesse instante, o céu se abriu, e João viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre Jesus. E uma voz dos céus lhe disse: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Alguém que escolhe se separar do mundo, Deus se agrada. E homens que se separaram, tomaram a decisão de separar, não para ser abençoado, mas porque desejavam algo a mais do Senhor. Mas o Senhor é um Deus fiel, um Deus bondoso, que vemos muito onde essas pessoas foram abençoadas. Então, o que está faltando para nós neste tempo? Será que temos tomado a decisão de nos separar, de fato, daquilo que tem nos enganado? Talvez uma cadeira aonde nós sentássemos bem, uma cadeira estofada, uma sala diferente, e lá nos acomodamos e vemos os dias, os tempos passar, e já não percebemos a diferença entre o santo e o profano. Se nós viermos aqui apenas para sentarmos na cadeira, bater o cartão, como diz, e voltar para as nossas casas, receber uma palavra tal, e nós não desfrutar, não nos deleitar naquilo que o Senhor tem preparado para este tempo, vamos ver o tempo passar, vamos ver a geração passar, e nós não vamos construir nada. Pelo contrário, vamos se afundar na mágoa, ver nossos filhos, a nossa descendência, padecer, porque o mundo e a sua concupiscência continua, cada vez mais, de passos largos, buscando quem pode tragar. Esse é o sistema do mundo, e as coisas estão indo de mal a pior, numa velocidade, e o único separado, que nós chamamos então o corpo de Cristo, a igreja, está sentado em suas cadeiras. E eu quero te dizer nesta noite, se você não tem propósito, você vive nesta terra apenas por comida.
Quem não tem propósito, quem não andar separado, vive nesta terra apenas por comida. João 4,34, preste atenção. Jesus lhe disse: a minha comida, uma comida tenho para comer, e vós não conheceis. E no 34 ele diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Se você não tiver um propósito, você vive pela comida. Quero que você se coloque em pé. Voltamos lá em Números 6. Número 6, versículos 22. Onde estão os separados, os nazireus deste tempo? Eis-me aqui. Amém? Glória a Deus. Falou o Senhor a Moisés dizendo: dize a Arão e aos seus filhos, assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Você pode aplaudir o Senhor? Bendito seja o nome do Senhor. Temos um propósito, temos uma obra. Entendemos que temos um chamado para ser separados. E hoje eu quero te convidar a você fazer esse voto com o Senhor, de você se levantar mais, buscar mais, estar mais junto. Eu não sei qual é o desejo do teu coração e o que tem te roubado daquilo que faria de você uma bomba no mundo. Ou estamos acomodados e não percebemos que o mundo jaz no maligno. Se você tem o desejo de andar, se levante. Venha até a frente fazer esse voto com o Senhor, uma aliança com o Senhor. Se propõe a fazer e cumprir ela. Orar mais, estudar mais, buscar mais a face do Senhor, estar mais juntos na comunhão, no andar entre os irmãos, talvez seja perdoar mais. Faça uma aliança, faça um voto com o Senhor, seja um nazireu deste tempo, e Deus tem bênção para ti. Está aqui, a bênção sacerdotal. Eu te convido nesta noite, feche teus olhos. Se você quer fazer esse voto, você vai estar orando aqui na frente, se comprometendo diante do Senhor, como um ato profético que você faz, para este alinhamento, para um alinhamento dos últimos tempos, onde não queremos mais ser roubados, enganados pela mentira, mas buscar o Senhor inteiramente, buscar o Senhor inteiramente,
buscar o Senhor de todo o nosso coração, com toda a nossa força, com toda a nossa alma. Somos chamados para ser nazireus deste tempo, um nazireu com o coração inteiramente dependente ao Senhor, um coração guardado no Senhor, um coração radiante, resplandecente, um coração temente ao Senhor. É isso que nós precisamos, é isso que nós desejamos. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a construir neste tempo, Senhor. Ó Pai, aquilo que o Senhor espera de nós. Queremos ser a resposta, mas muitas vezes, Senhor, estamos perdidos. Pai, nos ajuda, nos fortalece na força e no Teu poder. Nos dá, Senhor Deus, o Teu Espírito Santo. Nos dá, Senhor Deus, a bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E te dê a paz. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Você pode aplaudir o nosso Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Bem, meus amados, estamos despedidos neste momento. Você pode abraçar o teu irmão. Tenha uma ótima semana na paz e na bênção do Senhor. Que Deus abençoe a tua casa, o teu caminho, o teu trabalho. Aonde você colocar a tua mão, que haja prosperidade. Em nome de Jesus. Amém? Dá um aplauso ao nosso Deus.